E dessa vez vamos falar desse filme Biônicos. Cara, o filme é muito interessante, traz uma pegada futurista. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! É isso aí, galera. Eu vou ser bem sincero, eu não imaginava que a gente ia ter um filme assim com uma qualidade tão boa, trazendo esses elementos de prótese biônica e tudo mais. A gente teve algumas séries, alguns filmes, né, brasileiros com uma pegada um pouco mais futurista, mais séria que eu me lembro, 3% e acho que é Onisciente, que são duas séries assim que têm um futuro um pouco distópico, podemos dizer assim, 3% um pouco mais. Porém, a gente vem aí com essa pegada, o filme Biônicos, que traz uma pegada um pouco mais futurista e um pouco mais focada nos atletas, né? E de preferência ali que eles colocam em evidência, né? São os atletas com deficiência física, por exemplo, a perna amputada, braço amputado e tudo mais. Então a gente tem uma pegada bem interessante. O filme basicamente mostra ali que a gente está num futuro de 2035. Eu coloquei a ideia ali, a premissa de que ele estaria em uma transição para o futuro tecnológico e saindo do futuro analógico, podemos dizer assim. Porque a gente vê carros movidos a diesel, gasolina e tudo mais, carros movidos a combustível fóssil. E se a gente pega ali uma coisa no futuro, a gente vê muito mais a questão da carros elétricos e tudo mais, a gente não vê essa pegada assim de combustível. Claro que pode ser ali a questão do produtor, né, ou do diretor e tal, eles queriam usar ainda carros dessa forma para não ficar tão caro a produção da série. Pelo menos é a minha visão, assim, que eu acho. Não estou falando que eu estou certo, até mesmo porque eu não sou o produtor do filme, então me isento de qualquer coisa desse sentido. Porém, eu considero dessa forma porque em determinados momentos a gente tem os elementos ali que não se conversam, que é a tecnologia e o passado, tipo, coisas, o futuro e o passado ali não se conversam em determinados momentos. Então eu acho que isso acaba meio que segurando um pouco e talvez entre naquele conceito, né, da ideia de você desenvolver uma história. Porque na ideia de você desenvolver uma história, você traz alguns elementos que façam sentido e assim convence as pessoas de que aquilo ali poderia acontecer, sabe? Tipo, por isso que, no caso, os filmes da Marvel, eles colocam ali algum contexto que seja possível de acontecer, de existir, para que não fique totalmente desconexo com a cabeça, porque a gente tem essa questão de não aceitar muito bem as coisas que não estão conversando. Alguma coisa destacou demais, a gente vai muito contra. Então, acaba que no filme a gente tem esse elemento. Porém, eu coloquei nesse contexto, que a gente estaria ali em um momento de transições entre tecnologias. Aí fica muito mais aceitável, porque não é nem um retrofuturismo e também não é nem um cyberpunk da vida. Porém, a gente tem ali o futuro chegando, né? E basicamente o filme nos conta exatamente isso. O ano é 2035, aonde que temos o auge das próteses tecnológicas, onde atletas que possuem próteses biônicas acabam tendo muito mais relevância do que atletas comuns, podemos dizer assim, atletas que não têm nenhum tipo de deficiência ou alguma coisa que impeçam eles ou que ajude eles a se superar, podemos colocar desse jeito. E eu acho que é um contraponto bem interessante, porque se a gente for parar para olhar, os atletas, vamos dizer assim, deficientes, eles não têm tanta visibilidade quanto os atletas não deficientes. Acaba que a gente tem as Paralimpíadas e normalmente se fala das Paralimpíadas, mas fica nisso. Então eu acho que é uma boa chamativa para você, olha para isso. Temos potenciais, não que seja questão do futuro, que a prótese vai dar a capacidade sobre-humana para a pessoa. Não, é no sentido que, sim, a tecnologia se desenvolve de certo modo. E ali a gente vê o outro lado da história, onde atletas que não são paralímpicos sendo, vamos dizer assim, engolidos por atletas paralímpicos, que hoje acontece o contrário, né? Se a gente for parar para olhar. E patrocínios, benefícios, sucesso, carreira,
tudo está focado nos biônicos e não nos atletas normais. No entanto, a gente tem dois contrapontos desse elemento, que é a Maria e a Gabi. A Maria é a irmã mais velha que acabou sendo ali escolhida pela mãe para ser a herdeira do seu legado, podemos dizer assim. Então, a mãe treina a Maria para que ela se torne uma atleta como ela. A Gabi querendo participar também, porém ela nasceu deficiente, sem uma das pernas, se não me engano. E aí, quem acaba treinando a Maria, quem acaba treinando a Gabi é o próprio pai. E aí, nisso, um pai foca em um pai foca no outro, e aí o terceiro filho fica meio que abandonado ali, podemos colocar dessa forma. Então ele acaba indo com elas no jogo, mas ela nos esporte, mas ele não se interessa muito. E aí é onde que entra, né? Como ele foi abandonado, o que a gente vê? Ele procurando algo a mais. No começo do filme, a gente vê o irmão do Heitor meio que entrando num banco, mostrando que ele está com uma prótese ali e tal. E aí ele entra no banco e começa a pegar peças da prótese, fazendo o braço biônico. E aí ele acaba saltando o banco. Porém, não dá muito certo, porque a gente vê lá que ele acaba morrendo e tudo mais. E aí, com isso, o Heitor acaba descobrindo que o que ele fez, o que ele roubou não é o suficiente para que ele consiga. Quem faz a análise principal é o irmão da Gabi, né, e da Maria. E aí, nisso, ele fala, não, eu tô cansado, eu quero entrar, eu quero participar disso. Porque o Heitor, ele tem um grupo, podemos dizer assim, que seria como se fosse um grupo radical, onde que a gente tem o elemento que ele quer que a opção de ser biônico ou não seja de igual para todos. Não apenas para pessoas que tiveram amputações ou que nasceram sem algum membro, alguma coisa assim. Ele quer que, se o atleta quiser, vá lá e ampute o próprio braço para se tornar um biônico, ou a perna, por exemplo. E aí, no caso, a gente acaba vendo os policiais investigando o irmão do Heitor e descobre ali que a prótese foi comprada no mercado negro, que é peça roubada e tudo mais, aquela coisa assim. E a gente vê então que existe ali um mercado negro para esse tipo de equipamento. No entanto, temos um momento ali que acaba ficando isso um pouco mais evidente, mais pro final do filme. Mas assim, eu gostei bastante de toda a ideia, da premissa da história, de como que eles vão desenvolvendo. Acaba que a Maria, convencida pelo Heitor e pelo irmão dela, ela acaba concordando em perder uma das pernas para também se tornar uma biônica. E nisso ela acaba fazendo um discurso lá com a irmã e sofre um acidente que foi proposital, onde que ela acaba perdendo a perna. E aí, aos poucos, ela vai se tornando ali uma biônica também. Então ela começa o seu treinamento, a perna começa a ser, vamos dizer assim, ser bem compatível com ela, e aí ela começa a se superar novamente. Basicamente, a gente acaba tendo um momento ali que ela resolve ajudar o Heitor a fazer um assalto, que era das condições, né? E aí, nesse assalto, ela usa a perna com com uma potência muito grande, que ela joga o carro meio que capotando de lado e tudo mais. Eu achei muito bom a pegada, o jogo de câmera ali que traz, tipo, meio que quase uma câmera lenta e foca ali nela usando a perna biônica que dá um impulso no carro, que o carro capota. Porém, o Heitor acaba cometendo um assassinato, porque o cara viu o rosto dela, é a forma com que ele alega, e ali ela decide que ela não quer mais fazer parte disso. Porém, já é tarde, a partir do momento que ela entrou, você não consegue sair. E aí a gente vê vários elementos nesse sentido, assim, de ter uma pegada um pouco atual com um pensamento lá no futuro, né? A gente vê as coisas se desenrolando, o Heitor acaba pegando o irmão dela e a irmã dela, né? Pegando os irmãos da Maria e sequestrando e forçando ela a fazer mais um assalto, mais um roubo. E acaba que ela faz isso também muito bem, superando todas as marcas que ela poderia ter de salto, porque ela e a irmã dela estavam competindo e ela acabou ultrapassando sempre no limite ali, chegou num salto de 18 pontos, alguma coisa. E aí no assalto ela teria que fazer um salto de mais ou menos 25. E ela talvez não conseguiria, porém
ela, pum, foi eficaz e conseguiu. E aí, no desenrolar ali, ela e a irmã dela acabam sendo capturadas pela polícia, porém elas decidem fugir e a partir daquele momento elas fugiram completamente. Tem um momento lá que o Heitor engana a Maria, fazendo com que ela acabasse atropelando o próprio irmão. Eu achei a cena assim forte e realmente trouxe aquele impacto, uma coisa que eu não estava esperando. Porém, no final a gente acaba vendo ali que o irmão dela se torna, né, o ciborgue da Liga da Justiça. Pelo menos assim, a aparência que ele fica é bem parecido mesmo. Acaba que aí eu vou colocar o ponto que eu falei sobre a questão da qualidade em relação ao 3D, aos efeitos especiais e tudo mais. As próteses dele ficou bem parecida com as próteses do Cyborg lá de Doom Patrol. Então você vê aí a qualidade. Tipo assim, acaba que em um certo momento ali estava parecendo bem sem ser robótica, né, sendo só um pano, alguma coisa assim. Deu para perceber isso em alguns momentos, mas assim, nada que estragasse a experiência do filme. Eu gostei bastante do filme. Acho que talvez ali a forma com que foi guiado do começo ao fim foi bem interessante, mas como eu falei, talvez se eles tivessem ali carros mais futuristas, eu acho que teria me comprado mais. E aí, assistiu Bionicles? O que você achou desse filme? Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!